Muito boa tarde, seja bem-vindo à presente edição da Tarde Informativa. O Ministro da Defesa diz que as Forças de Defesa e Segurança não precisaram fazer uma intervenção aérea no posto administrativo de Xiramba, porque tratava-se apenas de 10 homens armados. Atanásio Ntumuke diz ainda que o único problema é o condicionamento da via, mas já estão a ser tomadas medidas. O ministro confirma a intervenção aérea de ontem? A reação aérea? Não precisa, porque são 5, 6 elementos. A Força Aérea não precisa atacar 5, 10 elementos. O posto administrativo já está livre? Desde ontem está livre. Quando tem intervenção? Não, quando a Força foi lá, os homens da RENAM já não se encontravam. Porque às 10 horas apareceram 4, depois mais 6, depois disso desapareceram. Era cerca de 10. Já não estão lá. O que estão agora a incomodar, estão a proibir a circulação de carros, mas vai-se tomar medidas. Organizações da sociedade civil e pesquisadores em ciência da área económica dizem que o tamanho da dívida pública moçambicana vai empobrecer profundamente o país e que em situações normais o governo devia demitir-se. Numa reunião realizada hoje em Maputo para avaliar o impacto da situação, as organizações já apontam que não é possível avançar como serão pagas as dívidas. A única certeza são os dias difíceis que os cidadãos moçambicanos terão de experimentar no futuro e que os responsáveis devem ser ouvidos e responsabilizados. Numa situação normal, de um país normal, a primeira coisa que poderia ser feito para recuperar a confiança seria o governo demitir-se. Nós não somos um país normal, nós somos um país somos o país real que somos. E nestas circunstâncias, a questão que se põe é: vai conseguir recuperar a confiança? Uma política económica de reprodução do poder, de obtenção de renda e de configuração de interesses económicos em perfeita promiscuidade entre política e negócios, entre o público e o privado. Uma política económica concentradora de riqueza e, por isso, produtora de pobreza e de maiores desigualdades sociais e territoriais. Haverá certamente aumento do custo de vida, retração do investimento, da produção e do consumo. A inflação subirá e a derrapagem dominical poderá continuar. A escassez de divisas para pagamentos externos manter-se-á. Um outro aspecto que nós também solicitamos que seja feito é uma auditoria forense, no sentido de verificar de fato o que é que aconteceu com esta dívida, para que é que ela foi contraída, onde é que este dinheiro foi usado e como é que este dinheiro, portanto, o empréstimo foi contraído. Se perdermos essa batalha, os nossos filhos amanhã perguntarão-nos: pai, o que é que você fez por nós? Eu não estou para deixar aos meus filhos lojas, casas, carros. Eu quero deixar aos meus filhos uma sociedade onde eles possam sonhar. Eu quero deixar aos meus filhos uma sociedade onde eles possam ter a liberdade de dizer não. Por isso eu ensino aos meus filhos a dizer não ao professor. Camo considera importante que o governo vá ao Parlamento explicar as circunstâncias em que foram contraídas as dívidas reveladas no estrangeiro. A Presidente da Assembleia da República diz que o órgão só tomará uma posição depois de ouvir a explicação do governo. A ida do governo ao Parlamento para explicar as dívidas avalizadas pelo Estado tinha sido solicitada pela RENAMO, mas foi chumbada pela bancada maioritária da Frelimo. Depois de novas revelações sobre o endividamento público, a Assembleia da República nega que o órgão tenha recusado discutir as dívidas contratadas pelo Executivo. O que aconteceu é que tinha saído uma informação fora do país, a informação foi retomada para alguns órgãos de informação e essa não pode falar com base nos dados. E nós dissemos de tempo recolher um material para depois tentarmos efetivamente ouvir o governo. Nós vamos ouvir o governo. Depois das explicações é mais fácil a Assembleia da República tomar um posicionamento. A dirigente do Parlamento disse ainda que cabe à Comissão Permanente decidir quando é que o governo deve ir à Casa do Povo prestar contas e esclarecimentos sobre as dívidas escondidas. Quando a Comissão Permanente se reuniu, não fixou nenhum prazo para a coisa para o efeito. Eu penso que, como se reúne mensalmente, quando se reunir, vai tomar a decisão que achar mais conveniente para efetivamente, ou quando é que efetivamente se deverá realizar. Vai decidir se é uma sessão extraordinária ou se é a continuação desta sessão que efetivamente está em curso.
Eu penso que o mais importante, efetivamente, é haver um momento em que a gente tenha o governo aqui na Casa do Povo para nos explicar em detalhe como foi feita essa dívida, os contornos, para podermos nos posicionar. Eu penso que os moçambicanos estão todos preocupados mais com isso. Verônica Macamo falava esta segunda-feira após receber na Assembleia da República uma delegação de parlamentares chineses. Já o chefe da Brigada Central do Partido Frelimo, afeto à província de Sofala, Alberto Chipande, disse ontem na cidade da Beira que os camaradas reunidos ao mais alto nível recentemente em Maputo concluíram que a dívida pública moçambicana, que tem sido muito propalada nos últimos dias, é soberana e reiterou que o Estado deve assumi-la. E encarregamos ao governo prosseguir em prosseguir com a investigação e apurar sobre até que ponto isso e da maneira como é que devemos resolver o problema de dívida. Mas o que chegamos, todos nós, de opinião, de que essa dívida, se existe, é soberana, é do Estado. O Estado tem que encontrar a maneira de como resolver o problema da dívida. Quando falamos do Estado, quem é? É o governo de Moçambique. Tem que assumir esse novo governo. Porque a dívida não é de hoje, não é deste governo, já vem. Então ele tem que agora encontrar a maneira como é que foi contraída essa dívida e encontrar solução. Essa é a decisão que nós tomamos na reunião do Comitê Central do Partido Frelimo. Para Chipande, muito recentemente ainda não havia condições para o governo se pronunciar publicamente na Assembleia da República sobre as dívidas, porque faltava clareza sobre as mesmas. Isso aqui é o que estamos a fazer, o que não é público. Qual mais quer? Tem que haver outro público. Isso que estou a fazer aqui. O público há de ouvir, vocês vão transmitir. Agora qual é outro? A Assembleia, se for convidado, iremos lá discutir. Mas havia proposta de algumas bancadas, nós, do governo, ou a Frelimo, discutir sobre o problema de dívida através de boatos, através de informações que não é da competência, para nós discutirmos lá. E nós rejeitamos, dizemos não, chumbamos, dizemos que não, ainda é prematuro. Deixa o governo há de trazer. Deixa os que têm competência, vão trazer o problema de dívida. Por isso havia partidos que apresentaram essa palavra. Chumbamos. Não podemos discutir boatos, coisas que vêm ali. Chumbamos. Agora, que já o nosso partido reuniu, decidiu, sim senhor. Frelimo que faz, Frelimo que diz, Frelimo que orienta. Alberto Chipande falava à imprensa na manhã desta terça-feira, na qualidade de chefe de Brigada Central, minutos depois de ter chegado na cidade da Beira, de onde seguirá depois para outros pontos da província de Sofala, para trabalhos de base com membros da sua formação política. Neste Conselho de Ministros, o Governo assumiu as dívidas não reveladas ao FMI e promete melhor esclarecimento sobre o assunto. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou também a informação sobre a visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República de Moçambique a instituições do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, realizada de 19 a 22 de abril de 2016. Estas visitas tiveram como objetivo partilhar informação e esclarecimento sobre as garantias emitidas pelo Governo em 2013-2014, que não foram, na altura, partilhadas com o FMI. E estas garantias foram emitidas a favor das empresas Proíndicos em 2013, no valor de 622 milhões de dólares americanos. A empresa Moçambique Asset Management, uma gestora de ativos, em 2014, no valor de 535 milhões de dólares americanos. Em relação aos motivos da emissão destas garantias, é de referir que, em relação à empresa Proíndicos, que foi criada em 2012 para agir como autoridade nacional responsável pela proteção de infraestruturas nacionais estratégicas, incluindo a Zona Económica Exclusiva, e no contexto que esta empresa foi criada enfrentando ameaças de segurança, tais como pirataria, ataque, como foi registrado o caso da embarcação Pesca-Mar em 2010,
imigração ilegal, narcotráfico, proteção ambiental, pesca ilegal. Estas ameaças, aliadas à necessidade de garantir proteção nos ativos das empresas de petróleo e gás a operarem nesta zona económica exclusiva, fizeram com que a empresa adquirisse meios que possibilitassem a gestão de um sistema integrado de monitoria e proteção em relação à empresa MAM, empresa Moçambique Asset Management, de referir que foi para operar. Esta empresa foi criada para operar algumas instalações navais, nomeadamente a instalação do estaleiro em Pemba e outro em Maputo, com a finalidade de prestar serviços às embarcações do governo, Ematum, Proíndicos e outras, prestar serviços a embarcações comerciais e da indústria de petróleo, gás offshore, construção de raiz de algumas embarcações para venda, tanto no mercado nacional como internacional, no estaleiro de Maputo. Para além disso, o escopo do contrato do projeto desta empresa, Moçambique Asset Management, inclui a entrega do navio-mãe, portanto um estaleiro móvel especializado na manutenção de ativos localizados em diferentes pontos, bem como a formação contínua de moçambicanos para realizar a manutenção necessária para a frota do governo, bem como a formação para a construção de outras embarcações. Também foi registrado um crédito bilateral em 2009-2014 para o Ministério do Interior no valor de 221,4 milhões de dólares americanos. A visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro às instituições de Bretton Woods teve como objetivo, portanto, reafirmar a determinação do Governo de implementar a sua política de consolidação e reforço da transparência fiscal, avaliar com o Fundo Monetário Internacional os passos a seguir para se concluir a avaliação do impacto macroeconómico do enquadramento das garantias e de crédito na programação financeira do Estado, reforçar a confiança com o Fundo Monetário Internacional como parceiro como parceiro fundamental na execução do programa quinquenal do Governo. A Majed Motors, a empresa moçambicana de montagem de carros, está a ressentir-se da derrapagem do metical em relação ao dólar. Devido à situação, 20 trabalhadores foram despedidos. A operar desde 2013 no mercado moçambicano, a Majed Motors aponta a depreciação do metical e as restrições de fornecimento de corrente elétrica como os principais constrangimentos para o funcionamento pleno. A importação implica, não é, a exigência de se comprar em dólares, não é? E como a nossa moeda, o dólar tem sofrido muita flutuação, isso afeta consideravelmente a questão do cumprimento e da importação das peças para a montagem dos carros. Em termos de energia, até que ponto este fato pode estar a condicionar ou não o vosso processo de produção? Está influenciado? Óbvio, porque isso implica paralisação, horas e horas de produção. E a produção está intrinsecamente ligado ao tempo, né? O tempo é considerável. Então, com a paralisação, obviamente, afeta os compromissos que a empresa tem com os clientes em termos de entrega dos carros. Devido à situação, a empresa teve que reduzir a mão de obra nacional de 60 para 40 funcionários. Não obstante essa realidade, a Majed Motors pretende criar uma solução interna para a aquisição de matéria-prima. Mas a nossa visão é de se criar um parque industrial de automóvel. Isto é, todos os parceiros que de momento nos fornecem SPEs, no futuro médio queremos que ela se estabelecem ao redor da nossa fábrica, aquilo que chamam cadeia de valores, para poderem produzir localmente, e que isso terá implicação não só de a capacitação técnica dos nossos trabalhadores,
mas também vai criar a dinâmica e o crescimento rápido da nossa empresa. Estes pronunciamentos foram feitos durante a visita àquela empresa do especialista em cooperação institucional enviado pelo governo chinês para sentir o pulsar dos investimentos daquele país em solo moçambicano. Vamos a um curtíssimo intervalo e nós voltamos com mais informação. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Continuamos com a tarde informativa. O Governo aprovou ontem os novos salários mínimos com aumentos que variam de 3% a 15%, divididos em cada setor de atividade. Na função pública, o Governo subiu 4% e 7% os salários dos servidores do Estado. O setor 1, a agricultura, pecuária, caça e civicultura, um aumento na taxa de 3,61%, tendo saído de 3.183 meticais para 3.298 meticais. Setor 2, pesca industrial e semi-industrial, 9%, partindo de um mínimo de 3.500 meticais para 3.815 meticais. Subsetor da capenta, 12,50% de aumento, saindo de 3.000 meticais para 3.375 meticais. Setor 3, indústria de extração mineira, grandes companhias, um aumento de 10,11%, saindo de um mínimo de 5.643 meticais e 34 centavos para 6.213 meticais e 67 centavos. Pequenas empresas, pedreiras e areeiros, um aumento de
7,11%, saindo-se de um mínimo de 4.539 meticais para 4.907 meticais e 17 centavos. Salinas, um aumento de 7,18%, saindo-se de um mínimo de 4.176 meticais para 4.476 meticais. Setor 4, indústria transformadora, percentagem de 8%, saindo-se de 4.815 meticais para 5.200 meticais. Subsetor da panificação, um aumento de 5,15%, saindo de 3.790 meticais para 3.985 meticais. Setor 5, eletricidade, gás e água. Grandes companhias, aumento de 11,75%, saindo de 5.402 meticais e 14 centavos para 6.036 meticais e 71 centavos. Subsetor de pequenas companhias, aumento de 11,75%, saindo de 4.851 meticais e 84 para 5.421 e 77 centavos. Setor 6, construção civil, 9% de taxa de aumento, saindo de 4.483 meticais e 25 centavos para 4.886 meticais e 74 centavos. Setor 7, serviços não financeiros, aumento de 8%, saindo de 4.676 meticais para 5.050 meticais. Setor 8, serviços financeiros, bancos e seguradoras, aumento de 8,70%, saindo de 8.050 meticais para 8.750 meticais. Subsetor de microfinanças, aumento de 7,69%, saindo de 7.800 meticais para 8.400 meticais. Coube a Ministra da Administração Estatal em Função Pública, Carmelita Namasloa, explicar os salários mínimos fixados para a função pública. Tendo em conta os fundamentos pelos quais a minha colega já disse que nortearam estas negociações este ano, chegou-se à conclusão de que teríamos taxas diferentes para o nível inferior e também para os outros setores. Aqueles setores das classes sociais mais baixas, estas teriam a percentagem de 7% e outros setores de atividades na função pública teriam uma percentagem do aumento salarial de 4%. Nomeadamente, nos referimos em relação ao ajuste salarial de 7%, seria fundamentalmente para professores do ensino primário, para enfermeiros, auxiliar técnico de saúde, assistente técnico de saúde, para os médicos, guardas policiais, serviço cívico e para as forças de defesa e segurança. Como eu disse, enquanto que para outros setores de atividade teríamos apenas uma percentagem de 4%. Neste momento, esse exercício que nós fizemos apresenta um esforço muito grande, o que vai significar que a nível da função pública teremos que adotar algumas restrições, como seja reduzirmos os gastos em relação a combustíveis, maior rigor na atribuição de horas extras e outras atividades que deverão ajudar a que efetivamente possamos ter fundos para podermos validar este compromisso que o Governo assumiu com os sindicatos da função pública. Arrancaram esta terça-feira na cidade da Beira as obras de reposição de esperões na Avenida Mateus Sansão Mutemba, onde recentemente ondas gigantes destruíram o muro de proteção costeira e invadiram o continente.
Ainda são bem visíveis os danos causados pelo mau tempo que na primeira semana deste mês destruíram parte da cidade da Beira, com destaque nas zonas da Praia da Miramar, Praia Nova e Palácio dos Casamentos. As obras em referência terão lugar numa primeira fase entre a Praia da Miramar e a Praça da Independência, um troço de cerca de 500 metros, onde os esporões aqui existentes, 3 no total, construídos na década de 60, estão em estado obsoleto e face à crescente subida das águas do mar relacionada com as mudanças climáticas, já não têm capacidade para travar a força das águas, tal como se assistiu nos passados dias 7 e 9 deste mês. Por outro lado, temos que repor o muro, portanto, nesta zona em que nós estamos, não existia um muro de antes, portanto, nesta época, se calhar não se pensava a necessidade de construir um muro face o nível das águas do mar, mas neste momento há uma necessidade, portanto, havia apenas uma parede de alvenaria por cima do nível do pavimento. O que nós vamos fazer agora é um muro de retenção e depois do muro de retenção teremos o muro de alvenaria. Portanto, o que nós queremos é de fato garantir a reposição das areias. Quanto às outras zonas críticas, nomeadamente Praia Nova e Palácio dos Casamentos, Davis Mann garantiu que o município está à procura de parceiros e pediu a colaboração dos municípios na manutenção dos seus imóveis. Portanto, a Praia Nova é uma zona crítica. Houve uma altura que estávamos convencidos que teríamos ultrapassado a articulação com a Hemodraga para adquirirmos o material dragado. Passam anos que não estamos a conseguir isso, mas vamos insistir no sentido de a Hemodraga poder partilhar este desafio. Palácio do Casamento, há um trabalho que está sendo feito, estamos a trabalhar com alguns parceiros, é natural. Portanto, a cidade e a nossa costa é vasta e é longa. Estamos preocupados porque o Palácio do Casamento está a desaparecer, mas também é fundamental que os munícipes que têm o privilégio de estar ao longo da costa saibam que a manutenção dos seus bens implica gastos, custos e devem participar. Estas obras estão avaliadas em cerca de 25 milhões de meticais e para a execução das mesmas, o Conselho Municipal da Beira viu-se obrigado a comprar esta pá carregadora, avaliada em 6 milhões de meticais, e alugar uma escavadora. O município garantiu que dentro de 45 dias este troço, ora interrompido, será reaberto, pois as obras já terão terminado. O Conselho Municipal de Dondo, localizado na província de Sofala, apresentou uma proposta à sua Assembleia para a criação de uma empresa de transportes públicos que tem como objetivo melhorar a movimentação de pessoas e bens naquela urbe e até para outras cidades e províncias. A proposta foi apresentada no decurso da primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal do Dondo, que decorreu há dias naquela cidade. O executivo do Dondo acredita que a proposta, caso seja aprovada, irá trazer uma nova dinâmica na vida dos munícipes, principalmente para aqueles que diariamente necessitam de meios de transporte para se deslocar dentro da cidade ou para outros pontos. É uma proposta que vem fazer face à extinção dos transportes públicos da Beira pelo Conselho de Ministros. Trazemos aí uma proposta com cerca de 31 artigos. Dizer que aqui tinha que se avançar em primeiro lugar com uma proposta sobre como é que vai funcionar tanto este transporte, para ser tanto analisada, crescida ou se estiver tanto em consonância, vai ser aprovada logicamente. E isto de fato vai portanto, dar mais um impulso, digamos, ao nosso município em termos daquilo que é a necessidade dos transportes para os nossos municípios. O Conselho Municipal de Dondo não avançou quantos autocarros serão necessários numa primeira fase para viabilizar o projeto. De momento estamos numa fase apenas de proposta. Portanto, num passo a seguir, portanto, que é através da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações, seremos, portanto, informados sobre quantos autocarros, porque para além dos autocarros também os recursos humanos e financeiros também são transferidos para os municípios. Contudo, já foi efetuado um levantamento de base para o funcionamento da empresa Transportes Municipal de Dondo. Nós já fizemos um trabalho de levantamento infraestrutural, tanto onde vão ter que funcionar tanto os transportes públicos do Dondo
e fez esse levantamento que é para aferir aquilo que são as despesas para a reabilitação da própria infraestrutura e outras questões que poderão tanto ser aferidas. A iniciativa foi louvada pelas bancadas da Frelimo e do MDM. Acreditamos que mais, portanto, o avanço ou um passo foi dado, porque estávamos a assistir enchentes nas paragens, principalmente de Beira, Dondo e vice-versa, e agora, portanto, com a entrada desses transportadores, vamos acreditar que vão reduzir aquilo que são, portanto, os enchentes que temos verificado nas paragens. É bem-vinda. Se isso concretizar, estaremos de parabéns os municípios do Dondo e todos nós estaremos mais facilitados para chegar à cidade bem, porque os nossos municípios viajam de qualquer maneira apertados, com bagagens, então, havendo esse transporte público do Dondo, estamos de parabéns. Se a proposta for aprovada, a mesma será submetida ao Ministério dos Transportes e Comunicações e o município de Dondo acredita que até finais do próximo ano aquela cidade já terá a empresa operacional. Na página internacional, 11 pessoas foram encontradas mortas esta terça-feira na ilha cabo-verdiana de Santiago, no município de São Domingos, e com sinais de baleamentos. Entre as vítimas estão 8 militares mortos no posto de fiscalização e 3 civis. Esta terça-feira, Cabo Verde acordou em pânico com um caso de assassinato que vitimou sobretudo militares num posto de fiscalização. 6 corpos foram encontrados pelas autoridades, mas os restantes acabaram por ser descobertos mais tarde pela população. O comandante adjunto da esquadra local de São Domingos explicou que 6 soldados foram encontrados mortos numa caserna militar do posto de vigia de Monte Chota, próximo do principal centro de telecomunicações do país. Entre os mortos, contam-se 2 civis espanhóis. Segundo várias testemunhas citadas pela agência de informação Lusa, os 2 cidadãos espanhóis encontrados mortos trabalhavam para uma empresa que fazia manutenção do posto militar e pernoitavam num hotel em Rui Vaz, a poucas centenas de metros de distância. O ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, durante uma conferência de imprensa, revelou que as primeiras investigações indicam que o ataque ao destacamento militar do centro retransmissor do Monte Chota, no Conselho de São Domingos, teve motivações pessoais, pelo que exclui-se a ideia de atentado contra o Estado de Cabo Verde. Um soldado afeto ao próprio destacamento encontra-se desaparecido e há fortes indícios de que o mesmo tenha sido envolvido nos acontecimentos. No ataque, foram mortos 9 militares e 3 técnicos de manutenção do posto, 2 deles de nacionalidade espanhola. Ainda no local do crime, foram subtraídas 9 espingardas e munições já recuperadas no interior de um automóvel que depois foi encontrado nas imediações do local do ataque. A coligação entre o grupo Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos da América, está a diminuir as receitas do grupo provenientes do petróleo, da tributação e dos mercados financeiros. O vice-marshal Edward Stringer, que está a liderar os esforços do governo britânico para reduzir as finanças do Estado Islâmico com o apoio de aliados internacionais, disse que aquele grupo jihadista já sente sinais da pressão nas suas finanças. O especialista, que é um dos principais responsáveis pela coligação liderada pelos Estados Unidos, revelou que há sinais claros da redução na produção de petróleo do Estado Islâmico, ato que resulta dos ataques aéreos da coligação. Ainda Stringer, citado pela Reuters, explica que a coligação tem informações seguras que indicam uma redução das receitas totais do grupo em 30%. Cerca de 80 milhões de dólares em meados de 2015 para 56 milhões de dólares em março deste ano. De acordo com o governo britânico, o petróleo representa 40% das receitas do Estado Islâmico, outros 40% vêm de extorsão, tributação e de dinheiro da economia local. Os 20% restantes resultam da venda de antiguidades, doações e outras fontes. Essas receitas também estão sob pressão de ataques aéreos que têm reduzido o território do grupo e, consequentemente, a sua base fiscal e que destruíram lojas de dinheiro no norte do Iraque no valor de centenas de milhões de dólares, segundo revelou a mesma fonte.
As ações da coligação estão a começar a surtir efeitos, mas é preciso continuar esta guerra económica, conclui o vice-marshal britânico, representante de um dos países da coligação contra os terroristas. O chefe dos rebeldes do Sudão do Sul foi empossado em Juba esta terça-feira como vice-presidente daquele país. O ato enquadra-se no âmbito do acordo de paz assinado em agosto de 2015 para acabar com 2 anos de uma devastadora guerra civil. Poucos dias depois dos Estados Unidos da América terem anunciado o seu afastamento do papel de mediador principal da crise do Sudão do Sul, devido ao desentendimento entre os beligerantes, eis que esta quarta-feira surge um sinal positivo. O chefe dos rebeldes daquele país, Riek Machar, viu uma das suas exigências ser cumprida pelo governo ao ser empossado como vice-presidente. Estou plenamente empenhado em aplicar este acordo para que o processo de reconciliação comece o mais rapidamente possível para que as pessoas possam ter fé no país pelo qual se bateram durante tanto tempo, declarou Machar ao ser empossado no Palácio Presidencial. Machar já tinha apelado à unidade ao chegar ao aeroporto de Juba, onde foi recebido por ministros e diplomatas. Aliás, o avião do dirigente há dias tinha sido impedido de aterrar naquele país, o que agudizou as relações. O recém-empossado vice-presidente, que não estava na capital do Sudão do Sul desde o início do conflito em dezembro de 2013, defendeu durante uma conferência de imprensa a necessidade de respeito dos acordos sobre a pacificação do país. Riek Machar já tinha ocupado o cargo de vice-presidente entre julho de 2011, data da independência do Sudão do Sul, e julho de 2013, quando foi demitido pelo presidente Kiir. Devido à situação, em dezembro do ano seguinte, começaram os combates nos seios das Forças Armadas, minadas por conflitos políticos e étnicos, alimentados pela rivalidade entre os dois dirigentes. A guerra naquele país foi marcada por massacres, violações e torturas de ambas as partes e causou dezenas de milhares de mortos e mais de 2,3 milhões de deslocados. Já na página cultural, morreu na madrugada de ontem o músico João Cabasso, uma das maiores vozes do panorama musical moçambicano e autor de sucessos como Mamana e Chitimela. Calou-se o homem, a voz que ecoou os ouvidos apurados, a boa música moçambicana. João Cabasso, autor de clássicos como Mamana e Chitimela. Estiloso e gingão como ele próprio, Cabasso perdeu a vida na madrugada desta terça-feira, vítima de doença, na clínica 222, na cidade de Maputo, onde esteve internado. Não resistiu depois de ter estado 3 anos doente. Partiu, mas deixou o país o melhor de si, a música. A imagem de várias figuras consagradas de seu tempo, João Cabasso nasceu na Mafalala, onde brincou com carrinhos de arame e descobriu o canto que lhe corria nas veias. Quieto como era, quando começou a cantar, aos 19 anos, surpreendeu a todos com a sua voz particular e potente. Dia não dá, la noite na, e Cabasso encantou corações com suas melodias, mas também rendeu-se a algumas intérpretes que cantaram suas músicas em distinção. Que chamar a minha testemunha. És do homem, é a idade que tenta vencer. Isaquiel, Tancel, Isabel Novella, Yolanda e Sheila Jesuíta são algumas delas. Calou-se aos 65 anos, o homem que também era um bom cozinheiro, um sedutor, uma lenda da música e da Mafalala, João Cabasso. João Cabasso ficou doente durante sensivelmente 3 anos. Por vezes melhorava, mas na madrugada de ontem não resistiu.
A família está abalada e lamenta a sua morte. 4 anos doente, mas melhorava, tinha recaída, melhorava, problemas respiratórios, não é? E ultimamente também começou já a ressentir muito e acabou baixando na clínica. Então ele já estava há 11 dias na clínica. Nos últimos 4 dias entrou uma coma assim, meia coma, em coma. Pronto, já não via, não dizia coisa com coisa, já não reconhecia as pessoas, não queria comer e esta madrugada faleceu. Embora os problemas respiratórios o incomodassem durante algum tempo, a alegria de João Cabasso não demonstrava essa fragilidade. Ele ficou estes anos doente, mas ele era uma pessoa divertida, ele saía, fazia os espetáculos, estava com os amigos, quase que as pessoas nem se apercebiam, não é? Que ele estava assim tão doente, sim. Depois realmente ele caiu mesmo, já estava mesmo mal. Quando ele foi já estava mal. Depois ele não queria... vamos amanhã, não, vamos depois, vamos, não, temos que ir ao médico, não, vamos ir. Então aquilo foi ficando pior. As duas gerações de músicos que cruzaram o caminho de João Cabasso descrevem-no como um dos melhores músicos que Moçambique viu nascer, destacando o poder da sua voz. Os vários músicos que partilharam momentos com João Cabasso, Hortêncio Langa e Arão Litsuri são nomes incontornáveis. Os três formaram um trio que fez digressões em vários cantos do mundo. Os amigos de sempre lamentam a morte do companheiro. João Cabasso é um músico de escalão A. Diria assim, que é um músico de referência. Pela qualidade de trabalho dele, pela qualidade da voz dele como cantor, é uma pessoa que marcou. De facto, é um baque muito grande no coração nosso, em especial. É nestes momentos que a gente olha para trás e diz: ei, perdemos tanto tempo, há tanta coisa que podíamos ter feito e não fizemos. José Mucavel diz que Moçambique perdeu o dono da melhor voz. Moçambique perdeu um grande músico, que, para a minha opinião, era a melhor voz que este país tinha. Era uma criatura tão sociável, tão agradável de estar. E perdemos um cidadão mesmo. Perdi um professor, uma boa pessoa, um gentleman, que eu aprendi muita coisa com ele. Moçambique perdeu um embondeiro na música nacional, perdeu um astro, perdeu uma figura incontornável, uma figura que ainda tinha muito que dar. A nova geração de músicos também está ressentida com o desaparecimento físico do Gentleman. Um dos músicos que eu cresci a ouvir a música e nem sequer imaginava quem era. E anos mais tarde tive o privilégio de trabalhar com ele e depois fui vendo a pessoa, como eu poderia dizer, o gentleman que ele era, né? Fiz parte do projeto Elas Cantam, João Cabasso, e foi um dos momentos mais marcantes para mim, porque à medida que a gente vai crescendo, vai tendo referências, e ele, para a nossa música, era uma grande referência. Já o jornalista Frederico Jamissi conta que o álbum de João Cabasso tarda porque o músico era perfeccionista. Tanto no cantar, tanto na maneira de expor as suas palavras, na maneira de gingar, não é por acaso que chamavam ele o Maronga Gingão, justamente por causa daquele tacto, aquela maneira dele de ser em palco, com cascol, sempre protegido, óculos. Era uma pessoa de uma forma de ser e estar sem igual. E ele estava a preparar um disco, portanto, rebuscando as composições que ele foi fazendo ao longo dos tempos para cá, tirando, por exemplo, Mamana e Chitimela, que são as famosas composições deles que todo mundo conhece. Ai, Colene Chitimela, e a Colé Manhissa, e a Bonavaíssa, Nava aqui na Xingombe, a Xibomba aqui, e Maha.
Entramos à página desportiva. A Liga Moçambicana de Futebol e a União dos Exportadores da CPLP assinaram um acordo de troca de conhecimentos em matéria de gestão desportiva. Este acordo é válido para o Moçambola e estende-se aos jornalistas desportivos e agentes do futebol. O acordo assinado esta terça-feira visa a transferência de conhecimentos dos restantes países da CPLP com mais potencialidades na gestão desportiva para a Liga Moçambicana de Futebol, de modo a potenciar o futebol moçambicano. Ananias Conwana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, disse que esta parceria é o cumprimento de uma promessa eleitoral que tem como objetivo o desenvolvimento do futebol nacional, em particular o Moçambola. É um cumprimento de uma das promessas eleitorais, quando nós falamos da cooperação internacional, que precisamos de buscar mais conhecimento, mais experiência ao longo da região e também ao longo dos países da CPLP. Entendemos que com uma boa estrutura em termos organizacionais, nós podemos melhorar a nossa forma de atuação na nossa Liga Moçambicana de Futebol e também ao nível dos clubes que estão no campeonato nacional. A União de Exportadores da CPLP pretende aproximar os organismos que gerem o futebol dos países membros, bem como criar condições para a realização de torneios entre seleções da CPLP, iniciando com as seleções de sub-17. O futebol deixou e já não é visto em todo o mundo como um simples clube de futebol normal. O futebol tornou-se numa indústria. E a União de Exportadores o que quer fazer é aproximar as ligas de clubes e aproximar os clubes no sentido de haver partilha de know-how em termos de árbitros, em termos de médicos, em termos de treinadores, fazer torneios. Estamos a tentar idealizar a Copa CPLP. Temos grandes patrocinadores que querem estar envolvidos. Em princípio, começaremos com o Sub-17. Um dos principais objetivos deste acordo é permitir também que atletas moçambicanos usem Portugal e Brasil como portas de entrada para o profissionalismo na Europa e América Latina, respectivamente.